Em Principiologia, na segunda linha, você fala do princípio da economia linguística. Pode explicar um pouco isso, por favor? Sim, aqui há uma tendência de se priorizar, seja na oralidade, no coloquialismo ou mesmo nos textos, as sentenças e frases mais curtas. Isso tende a ter um melhor efeito. Você tende a transmitir a mensagem com mais, vamos dizer assim, eficácia e eficiência. Então, aquilo que muitas vezes, para se falar em 3, 4 palavras, se você conseguir uma palavra ou duas, isso é o ideal, porque há uma economia, seja de tempo, de espaço mental do receptor e na própria compreensão. Então, nesse sentido, a gente faz gancho até com os próprios neologismos da conscienciologia. Aquilo que muitas vezes a gente precisaria explicar e falar toda hora que é a consciência humana, não a consciência extrafísica, se a gente fala logo com sim, isso já dá a ideia que nós estamos falando das pessoas que têm o corpo humano e estão se manifestando com o soma. E assim, sucessivamente, o processo de euforim, aprimené, todos esses neologismos que de algum modo ou de outro sintetizam uma realidade, um conceito e um contexto maior, entram dentro desse princípio. Ok? Sim, em efeitologia, na segunda linha, você fala do efeito retrocognitivo das palavras. Sim. Determinadas palavras, muitas vezes, elas podem chamar mais atenção do que outras, se a pessoa souber olhar e se ela se dedicar um pouco para isso. E aí vale a pena pensar o porquê desse efeito, que tipo de efeito que elas trazem. Se a gente considerar que a palavra, querendo ou não, é um processo energético de imantação, que as palavras elas vêm sendo utilizadas por inúmeras consciências, isso vai formando um holopensene daquela palavra. E as palavras nada mais são do que signos, elas representam ideias, representam realidades. Então, dependendo dessa realidade, dessa ideia que ela represente, aquilo pode, vamos dizer assim, tocar mais ou menos determinadas pessoas. Então, vamos supor, se a pessoa se dedicou muito a um determinado assunto, vamos supor nas próximas vidas, ao ler e ao tomar contato com a palavra consciência, isso deve ter um efeito retrocognitivo na maioria das pessoas da CCCI, por exemplo. E se a gente considerar o passado, a mesma coisa. Determinadas abordagens filosóficas, se a pessoa se dedicou muito àquela área, àquele conceito, ao entrar em contato com essa palavra, se a pessoa estiver predisposta, estiver calma, isso pode gerar determinadas repercussões. Hoje eu vejo que existem determinados até nomes dentro da onomástica que desde a infância, a primeira vez que eu entrei em contato com um determinado nome, aquilo de algum modo me gravou na minha memória, aquilo ficou registrado, e hoje eu tenho mais ou menos uma noção por que disso. Então, para se pesquisar, vale a pena a pessoa pensar nessa época da infância, da adolescência, quando nós tivemos primeiro contato com determinadas realidades, principalmente relacionadas ao passado, relacionadas à historiologia, qual foi o efeito daquilo? Se aquilo de algum modo marcou mais ou menos, porque ali por trás pode estar justamente uma convivência maior com aquele conceito, com aquela realidade, com aquele princípio filosófico, seja lá o que essa palavra queira significar. Isso sem entrar na própria história das palavras. E aí você tem a etimologia que pode ajudar nesse sentido, entende? Então vamos supor, nós hoje criamos, principalmente o professor Valdo cria muita palavra. Então ele está na raiz, está no nascimento ali, está justamente na parturição de determinadas palavras que significam ideias, significam conceitos. Então isso tem um peso muito grande. Então, se nós também participamos de algum modo da criação de determinadas palavras, criamos e fizemos neologismos no passado, essa condição pode ter uma repercussão aqui hoje. Então, foi nesse sentido que a gente quis trazer esse efeito aí.